Isaías capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um esplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça sobre nós, pelo teu Messias, Pai, por Cristo Jesus. E nós pedimos esta noite, esta manhã, Senhor, que de fato o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, para vermos a tua glória, ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Estende sobre nós as tuas mãos e manifesta a tua glória. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Já oramos pela noite também, né? Vai tudo junto. Vamos lá, irmãos. Capítulo 4 de Isaías, um capítulo pequeno, apenas 6 versículos. E é a primeira vez na palavra onde aparece essa expressão, o renovo do Senhor. E é também a primeira vez na palavra que aparece declaradamente que alguém trará a glória de Deus para o povo. Amém? E este renovo, e este que trará a glória de Deus para o meio do povo, é ninguém menos que o nosso Senhor Jesus, o Messias. Ele é o renovo do Senhor nessa terra. Como a gente vê naquela profecia de Isaías 53, aonde o profeta nos dá uma visão de uma terra que está ressequida. É como se fosse uma visão panorâmica. Eu acho engraçado que na época não tinha avião, mas tem textos na Bíblia que parece que nós estamos olhando a terra do alto para baixo. Deve ser dos montes, né? É muito interessante, porque aquele texto nos dá uma visão como se a gente estivesse vendo a terra, e a única coisa que você vê, parece muito com o tempo que nós estamos vivendo, está tudo seco, tudo seco. Mas no meio daquela sequidão, no meio daquela aridez,
você enxerga um raminho verdejante, isso te enche de esperança. É essa a ideia do renovo do Senhor, da raiz de Jessé, dessa ideia do broto, de Deus. É aquela coisa nova no meio de tudo ressecado, tudo sem esperança, tudo destruído. Mas ali o Senhor olha e existe apenas um lugar onde algo novo aparece. E isso nos dá esperança. E esse é a manifestação do nosso Senhor Jesus na terra. Amém? Falamos hoje sobre as queimadas, o nosso clima, o nosso tempo. Ontem passei o dia no campo, Mas cheguei em casa, cheirei minha roupa, eu pensei, meu Deus, eu estou defumado. Porque mesmo no campo, em volta estava tudo queimado. E a gente não percebe, o cheiro daquela fumaça impregnando na gente. Eu estou com 52 anos. Eu acho que o que eu vi esse ano eu nunca vi na minha vida. Que é aquela semana que a gente acordou, se não me falha a memória, um sábado ou um domingo, e em vez de ver uma neblina, não, havia fumaça. E não era de glória, irmãos? Era uma fumaça ruim mesmo, Era uma fumaça tóxica, E ela continua aí, Mas talvez esse ambiente revele muitas vezes como se encontra o nosso estado interior de vida, cheio de sequidão, com muita destruição. E nós estamos clamando por esperança. Eu creio que o primeiro ponto desta palavra hoje é para te dizer: não importa quão seca esteja a sua vida. Não importa se quando você olha para o futuro, você enxerga apenas tudo enfumaçado. O Senhor quer te dar uma visão de glória e de esperança. Olhe para Cristo Jesus e tudo se renovará na sua vida. Amém? Ele é o renovo do Senhor. Algo novo está vindo aí. A estação vai mudar. Amém, irmãos? A estação vai mudar. Esse capítulo é lindo, porque esse capítulo está nos dizendo o futuro que o Senhor tem para nós. É um futuro de glória e de esperança. Sim, no seu presente está tudo seco, está tudo enfumaçado. Mas o Senhor tem um futuro de glória e de esperança para você, porque o Messias veio. Amém? E nós precisamos entender, porque esse primeiro versículo não é um primeiro versículo de glória e esperança, Fala de 7 mulheres querendo casar com um só homem. Que forma interessante de começar um capítulo que fala de um futuro de glória, Mas ele começa com isso: 7 mulheres se juntam pedindo para um único homem: casa conosco, nos toma como esposas. E olha, apesar da lei de Deus, lá no livro de Êxodo, dizer que é obrigação do homem, viu, homens? É nossa obrigação bíblica
de sustentar as esposas, a família, de trazer o pão, de trazer a veste, de trazer o cuidado, você não precisa se preocupar com isso. Nós mesmas vamos trabalhar e vamos trazer o nosso pão, vamos comprar a nossa roupa com os nossos recursos. Você só precisa nos dar o seu nome, para a gente sair da vergonha. A gente precisa lembrar que na época, irmãos, o casamento era a grande vocação da mulher. E uma mulher na época que não se casasse, era até considerada amaldiçoada. Algo deu muito errado na vida dela, para o Senhor não dar uma continuidade à descendência e ela não exercer os dons, a capacitação que Deus deu para ela, de ser esposa, ajudadora e ser mãe, e trazer filhos e filhas para o Senhor. Mas esse capítulo começa assim, irmãos, porque essas divisões de capítulos são muito boas para a gente encontrar o texto, Mas elas não são muito boas para interpretação, não, porque essa profecia, ela começa lá no capítulo 2 de Isaías. Nós estamos lendo a conclusão dela. E ler textos proféticos, irmãos, não é uma coisa muito fácil. Sabe por quê? Projetou uma imagem aqui que me lembrou do Nepal. É a imagem da cantata de Natal. Eu tenho falta dessa visão aqui no Brasil. Porque no Nepal você olha para o horizonte e você enxerga os montes. Eles chamam de montes. Atrás da minha casa tinha um monte, era praticamente 1 quilômetro de altura. Nós, brasileiros, diríamos que é uma montanha. Você pergunta para o Nepal, que montanha? Ele, aonde? Cadê? Aqui. Não, isso não é montanha, isso é um monte. Eu falei, que interessante, é um monte. Ele manda, olha lá para o horizonte. Aí você enxerga assim. Aí você começa a enxergar uma outra coisa que na sua cabeça é montanha, é mais alto, vai dizer, ali atrás tem mais montes. Que interessante. E aí, agora olha mais atrás ainda, e você olha mais ainda no horizonte, e aí você começa a ver as montanhas. Eu nunca esqueço meu sogro quando me visitou no Nepal, porque nós vimos um pico que tinha uns 6.000 metros de altura. E estava um dia claro, dava para a gente enxergar bem o pico, e eu dizia para ele, olha lá o pico, e ele olhava assim, não estou vendo, não estou vendo. Ele falou assim, olha para cima, para cima. Eu falei, estou vendo nuvem. Ele falou assim, olha para cima das nuvens. Ele, não estou vendo. Eu falei assim, olha para cima. Quando ele olhou, ele chega e fez assim, está no meio do céu. Assim, você viu uma montanha. E a gente enxerga aquelas camadas, uma visão em camadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sexta, a sétima. Você está enxergando aquelas camadas de montanhas. Um texto profético, irmãos, é como você ter essa visão do horizonte. Ele tem camadas. Você está vendo camadas mais próximas, camadas às vezes falando aqui da visão do presente, e você começa a ter camadas de revelação, de coisas de um futuro mais próximo, de um futuro mais distante, de uma conclusão dos tempos. Texto profético é assim. E essa profecia de Isaías, só já nesse capítulo 4, já é um susto, porque esta visão é uma visão quase do presente. 7 mulheres querendo se casar com um homem, não tem homem para elas casarem. E de repente, ele tira essa visão do aqui e fala assim, agora eu vou te
dizer, olha para a montanha lá no meio do céu, acima das nuvens, começa a olhar mais alto, olha mais alto. Então ele mostra um pico elevado, o renovo do Senhor virá, trazendo glória, e o nosso destino mudará. Amém? Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho e vamos olhar lá no capítulo 2. O início dessa profecia, para nós entendermos claramente esse contexto profético. Amém? Eu quero dizer que do capítulo 2 ao capítulo 4, irmãos, nós temos um sanduíche. Conhece sanduíche? Pão em cima, pão embaixo e um hambúrguer no meio. Mas eu acho que esse sanduíche aqui é o oposto. É um hambúrguer em cima, um hambúrguer embaixo e um pão bolorento no meio, tá? Porque ela começa com um futuro de glória. Ela inicia assim, palavra que viu. Não é que ouviu, é palavra que viu. É uma palavra dada em forma de visão. Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará em cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e eles converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Irmãos, um futuro de glória. A profecia começa mostrando o nosso futuro glorioso. Eu ainda não fui em Jerusalém. Eu a conheço por mapas, descrições, enciclopédias, televisão, mas quem já foi pode ter tido esta visão do que é a cidade de Jerusalém. Ela é uma cidade, aqui a gente tem uma xícara, talvez o melhor se fosse uma tigela. Ela está cercada de montes. E lá no meio dela tem um montezinho, é o Monte Moriá, chamado de Monte Sião. E em cima desse monte foi construído o templo. Mas ele é o menor dos montes. Mas nessa visão, a profecia que Isaías está dizendo, ele nos dá uma visão diferente de Jerusalém. Ele está dizendo, olha, é como você estivesse vendo Jerusalém de cima de um monte, mas esse montezinho, de cima do qual está o templo, ele será elevado, e ele ficará maior do que todos os outros montes. É essa visão que Isaías está recebendo, de esse monte acima de todos os outros, se tornando tão alto que o templo do Senhor pode ser visto de qualquer lugar. E ele diz assim, concorrerão para ele. Era uma visão que nenhum israelita tinha visto. Porque uma coisa são os judeus correrem para o templo, mas ele está dizendo, não é isso que eu estou vendo. O Senhor está me mostrando todas as nações da terra, vindo para subir ao monte do Senhor, e receber dele conselho.
conselho e ser ensinada por Ele, né? Esse texto aqui é que inspirou aquele cântico, quero subir ao Monte Santo de Sião. E nós somos esse povo, irmãos, de outras nações, que nos voltamos ao Senhor e tivemos nele a nossa esperança. Mas, irmãos, esta visão aqui é uma visão de muita glória. É uma visão, irmãos, que falam de problemas que nós temos hoje. Oramos hoje por problemas de guerras que nós vivemos. Estamos orando por paz em Israel. Estamos vendo a guerra aí da Rússia, né? Estamos vendo problemas aparecendo. E Ele nos está dizendo aqui que quando essas nações correrem para o Senhor, a guerra acabará. Não está dizendo apenas isso, mas está dizendo que, em vez do dinheiro ser usado para fazer espada e guerra, o dinheiro será usado para alimento. A espada vai virar enxada. E foi-se. Está falando de problemas que nós enfrentamos no mundo de hoje. A fome que existe no mundo não é um problema simplesmente de escassez, é um problema que existem outras prioridades. E Ele está dizendo, não apenas isso, não haverá mais guerra, mas não haverá nem sequer o ensino, não aprenderão mais a guerrear. Sabe por quê, irmãos? Porque não haverá mais agressão. Nós pensamos em desarmamento, em paz mundial, em resolver o problema da fome. É assim que começa essa visão de Isaías, uma visão poderosa. Mas nada disso, irmãos, é resultado do esforço do homem. E esse retorno das nações para o Senhor é fruto de uma decepção de buscar soluções humanas. Fala das nações, irmãos, mas isso também pode falar ao nosso coração. A ideia clara aqui é aonde você põe a sua esperança, a sua confiança para o seu futuro e para resolver os seus problemas, desde os seus problemas íntimos, as coisas ao seu redor e até os problemas que estão aí nos jornais que envolvem, todo o mundo. Às vezes a gente acha ruim decepcionar, Eu gosto de pesquisar raízes de palavras, Quando alguém às vezes é decepcionado, essa palavra decepção vem do inglês deception, que é a ideia de enganado. Em português, talvez, a melhor descrição seja fulano está desiludido. Na minha cabeça ficava assim, gente, nada a ver uma pessoa desiludida. Não tem a ver sim, sabe? Porque sabe o que ele está dizendo, o que é a decepção? Você pôs sua esperança no lugar errado. Porque você pôs a sua esperança nas fantasias da ilusão do próprio orgulho da humanidade, que não resolvem problemas, que não trazem glória. As guerras estão aí e continuam. Mas um dia as nações virão ao Senhor.
Eu creio, irmãos, que esta visão aqui está falando ainda mais distante, está falando de fato de quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, o rei virá e trará o reino, trará o milênio em glória. E todas as nações da terra buscarão conselho nele. E ele, irmãos, ele é o Senhor que conhece a situação plenamente. Já passou por injustiças, né? Irmãos, até a gente como pai e mãe, a gente comete injustiças, né? Buscando resolver as coisas da melhor maneira. Mas nós não conhecemos toda a situação, nós não vemos claramente toda a situação, nós vemos as coisas parcialmente, e julgamos as coisas no nosso entendimento limitado, mas aqui nessa visão não, o Senhor de toda a glória, com a sua visão completa, ampla, seja da circunstância externa, seja da realidade interior, Ele vai poder estabelecer o juízo correto, e isso resolverá os conflitos. Irmãos, a nossa esperança não está em nada nessa terra. Nós estamos aí em período, né? Chegando o período da eleição, é período de campanha. A gente escuta cada coisa, cada promessa encabida. Ontem passou uma carreata atrás da minha casa, a mulher dizia tanta coisa que eu dizia assim, meu Deus, acabou o problema do mundo, porque se essa mulher fizer tudo que ela está dizendo aí, acabou. Nossa esperança não está na política, nossa esperança não está em sistemas, nossa esperança não está em nada dessa terra, a nossa esperança está em que o nosso Senhor virá descendo nas nuvens em glória, e Ele trará o seu reino neste mundo, Ele sim porá ordem em todas as coisas, e essa ordem não vem de nada que nós fazemos, ela vem de Deus apenas. Então, irmãos, aqui no versículo 5, é como se ele dissesse assim, se você está vendo este futuro de glória que te espera, se você está vendo a sua esperança está na manifestação do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por que é que você anda como está andando? Por que é que você não está caminhando na luz do Senhor? Em vista do seu futuro glorioso, você deveria ter cuidado de como você caminha hoje. Amém, irmãos? E já voltando, né, nós vamos fazer hoje um ping-pong, vamos voltar lá para o capítulo 4. O nosso Messias já veio, já verteu o seu sangue da sua primeira vinda. E se nós experimentamos isso, de que o renovo do Senhor já iniciou a sua obra, irmãos, como é que nós temos vivido e caminhado hoje? Porque nós caminhamos às vezes debaixo tão cabisbaixos, diante da influência desse mundo, por que nós nos abalamos com as crises, com os problemas, como se a nossa esperança já não tivesse sido manifesta. E aqui, irmãos, ele começa a dar então uma palavra para a casa de Jacó. Diga aí, casa. Para não pregar sozinho, olha para o irmão do seu lado e diz aí, as coisas começam em casa, meu irmão. E numa casa existem homens, mulheres e crianças. E é por isso que essa profecia aqui vai falar
agora da realidade desses homens, dessas mulheres e dessas crianças. E apesar disso aqui ter sido escrito cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, irmãos, eu creio que é uma descrição fiel do que nós vivemos na sociedade hoje, pela ausência de Deus no presente século. Ele começa a falar dos homens aqui. E ele começa a falar de um problema dos homens que se chama idolatria. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, associam-se com filhos dos estrangeiros, sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros, também a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim, também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ele está descrevendo aqui a idolatria e as suas faces. Irmãos, existem dois tipos de idolatria. A primeira é adorar a criação que Deus fez. No Nepal, você olha um rio e você diz, que lindo rio. E o hindu vai dizer, esse rio é um Deus. Aí você olha para uma árvore, nossa, essa árvore está cheia de cordão em volta, porque ela é um Deus. Então, às vezes, transformam rios, árvores, montanhas, animais em deuses. Mas existe um outro tipo de idolatria que esse texto também descreve muito bem. É quando os homens tornam a obra das suas mãos, aquilo que nós fazemos em ídolos. E isso começa de uma coisa tão simples como pegar a madeira, a prata, o ouro, lapidar aquilo, fazer uma imagem diante da qual a gente vai se prostrar. A gente não, né, os idólatras, mas todos nós um dia nos prostramos. Mas existem idolatrias menos expostas. É aquela idolatria onde a gente idolatra tudo que é a conquista do nosso braço. E ele vai descrever aqui essa idolatria. A idolatria ao dinheiro, então cheio de prata e de ouro. A superstição, a confiança na sorte. Talvez é uma frase que eu goste muito do C.S. Lewis. De vez em quando, nos escritos deles, alguma coisa boa acontece e alguém diz assim, que sorte! O personagem diz, isso não tem nada a ver com sorte. Superstições. Poder, e aqui fala do poder militar. As nossas conquistas. Irmãos, nós podemos não nos curvar atrás de imagens, mas nós muitas vezes idolatramos a obra das nossas mãos. As nossas conquistas. Mais uma vez, a idolatria aqui nos traz a pergunta, aonde você põe a sua esperança para o seu futuro? Sabe por que muitas vezes nós ficamos abalados com as circunstâncias? Porque, apesar de dizermos com nossa boca, nossa esperança está no Senhor, muitas vezes a nossa esperança está nas coisas dessa terra. E quando elas se abalam, nós nos abalamos juntos.
Botamos esperança em posses, botamos esperança no nosso conhecimento, nos nossos estudos, achamos que tudo isso está nos preparando, mas nada disso garante um futuro de glória. E é por isso, irmãos, é por isso que a idolatria tem uma filha, ou um filho, se você preferir. Ela se chama orgulho. Porque quando a gente põe a nossa confiança na força do nosso braço, nas nossas conquistas, no poder que a gente gera, no império que a gente constrói, naquilo em que a gente faz bem, isso só gera uma coisa em nós chamada orgulho. Olha o que eu tenho. Olha as minhas garantias. É isso que nos dá um senso de honra e de valor, e a gente se gloria nestas coisas. Mas a palavra de Deus deixa claro: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. E é disso que o capítulo 4 está falando. Orgulho é uma palavra que pode ter um senso bom ou um senso ruim, né? Quando os nossos filhos fazem coisas boas, né, a gente diz: estou orgulhoso de você, né? Eu tenho umzinho lá em casa que tudo que a gente diz tem que explicar nos mínimos detalhes. Orgulho, mas isso não é pecado, papai? Como assim? Não, meu filho, existe um lado positivo do orgulho. É esse senso de honra, é esse senso de valor, de quando a gente faz aquilo que é certo. Mas ele está denunciando aqui um senso de orgulho colocado nas coisas erradas. E é por isso que ele vai deixar aqui muito claro, irmãos: o terror dos orgulhosos é ser abatido. E o Senhor vai abater todo o orgulho. Outra aplicação para você pensar aqui. A palavra de Deus fala de pecados e de raízes de pecados. E a idolatria é raiz de orgulho. E se você tem percebido o orgulho que ronda a sua vida, eu te aconselharia a não simplesmente orar: ó Deus, torna-me humilde. É: Senhor, mostra a raiz desse orgulho. Mostra a idolatria, o que eu estou idolatrando, aonde eu estou colocando a minha esperança e a minha confiança, onde está o meu senso de honra e de valor que sustenta esse orgulho na minha vida. Então, no versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim: a arrogância do homem será humilhada, a sua altivez será abatida, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas, nas rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar na terra. Ah, irmãos, por que os homens se esconderão nas cavernas? Por causa do maior medo deles, será abatido. Mas é isso que a glória de Deus faz, quando ela se levanta. O orgulho dos homens é abatido. Também aí, né, olha, eu acho que hoje eu estou instigando nossa viagem para Israel, viu, pastor? Terreno de Israel é todo de calcário, irmãos. E calcário é uma pedra macia, aonde a água passa, o calcário se desfaz. É por isso que a região de Jerusalém é cheia de cavernas. E na época, irmãos, na hora que vinha o inimigo, a primeira coisa que passava na mente deles: o inimigo vai vir, vai nos abater, procura a caverna mais próxima e se esconde. Inclusive, Jerusalém foi conquistada por causa de uma caverna, né? Davi entrou com seus guerreiros em uma caverna e saiu dentro do forte dos Jebuseus, e assim ele conquista Jerusalém.
Deixa a glória de Deus se levantar e abater o nosso orgulho. E então nós entramos no segundo grupo, que são as crianças. No capítulo 3, versículo 1, começa a dizer então que o Senhor vai tirar de Jerusalém todo o sustento. E ele diz: o poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. Todos eles serão tirados. Uma terra sem liderança. E no versículo 4, dar-lhe-eis meninos príncipes e crianças governarão sobre eles. Né? Se a gente lê esse versículo isolado, parece até uma promessa, né? Olha, os meninos reinarão. Não, isso não é uma promessa, irmãos, isso é uma maldição. Porque menino é imaturo. Ou é isso que a gente não enfrenta hoje? Na hora que a gente olha os candidatos, eu não vejo ninguém dizendo quem é o melhor. A frase que eu escuto é: vamos achar o menos pior. Falta liderança. Às vezes a gente tem que votar em francos desconhecidos, porque os que são conhecidos, às vezes não deixam dúvida nenhuma de que não são os indicados. É ou não é uma descrição da nossa sociedade, irmãos? Um jovem sem liderança. Quando o comunismo toma conta do Camboja, no dia seguinte, o Khmer Vermelho matou mais de 3,5 milhões de pessoas. No dia seguinte, a ordem foi: quem souber ler para cima, todos morrem. E o que sobrou daquela população analfabeta que restou, viraram todos plantadores de arroz. Eu visitei o Camboja, orei que eu não precise de um médico nesse país, em nome de Jesus, me guarda, Senhor, não me deixa adoecer. Porque as pessoas formam, mas elas não têm um médico mais velho para levar um caso complicado e dizer: me diz o que é que eu faço, que os livros não foram suficientes. Eu nunca peguei uma situação dessa. Não tem um professor para recorrer, uma pessoa mais experiente para ir atrás e ensinar como lidar com as coisas. É isso que ele está colocando aqui que acontece com as crianças. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? Naquela época, e nessa época aqui da Bíblia, os exércitos são levantados e levam o povo cativeiro. Hoje nós lemos o Salmo 137, que fala desse povo que foi levado cativo, e eles estão no cativo, que é o cumprimento dessa profecia. A primeira leva, onde Daniel, que é um dos ilustres, que é levado por Nabucodonosor, na Babilônia entra e ele pega primeiro os líderes, os ilustres, e leva os nobres. E deixa o restante daquele povo ali, largado à própria sorte. Uma criança sem liderança vai desrespeitar o mais velho. Tática antiga do comunismo. Os respeitosos morrem, eles pegam um adolescente e ele vira o líder da vila. Camboja era assim, a vila tinha um galinheiro, mas ninguém podia comer. E se sumisse uma galinha, iam ter que descobrir o culpado. E os adolescentes, para sumir com galinha e pôr a culpa num velho chato, está me entendendo? Mas hoje, irmãos,
Não precisa matar os homens na guerra. Hoje se levantou uma cultura que mata a masculinidade. Hoje se levantou uma cultura onde os homens não exercem mais autoridade. O pai está aqui sentado, o filho está tocando terror, e ele olha, meu Deus, olha o que essa criança está fazendo, né? Às vezes não chega na minha boca, mas a minha cabeça pensa logo, né? O pai deixa. A desconstrução da autoridade no lar, levantando uma geração irresponsável, uma geração que não reconhece a autoridade, que não é ensinada, que não teme o Senhor, entregue aos seus próprios sentimentos, entregue às suas próprias vontades, ninguém para repreender. É uma geração sem glória. E por fim, irmãos, nós temos então as mulheres, né? Não posso deixar de citar o versículo 5, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Mas o terceiro grupo que nós temos são as mulheres. As mulheres são o esteio da sociedade, irmãos. A mulher sábia edifica o lar. E nós vivemos em um país em que muitos lares, os maridos abandonam a família, e é a mulher quem vai sustentar aquela casa e educar o filho. Que os homens já se tornaram fracos. E aqui ele está mostrando que essas mulheres já foram corrompidas. A mão que balança o berço governa o mundo. E uma condição feminina degenerada destrói a sociedade. Irmãos, 700 anos antes de Cristo. Você está enxergando a sua sociedade aqui? Você está enxergando o porquê Satanás trabalha, levantando uma visão feminista? E é interessante aqui, há quem diga que Isaías percebia muito a vestimenta das mulheres, né? Então ele diz aqui, olha o versículo 18 do capítulo 3, naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas, adornos em formas de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes e os véus. Que descrição detalhada de tudo que as mulheres usavam naquele dia, né? Mas eu quero lembrar que Isaías está sendo usado pelo Senhor. O Senhor se importa, sim, com o que nós vestimos. O Senhor se importa, sim, como nós nos vestimos. Li uma vez o testemunho de uma irmã, adolescente, que se vestia como se veste qualquer menina do mundo. Mal. E ela disse assim, um dia eu entendi que minha esperança está no Senhor, e eu passei a me vestir não mais para chamar a atenção dos outros, mas para me encontrar com Jesus.
E a partir do momento em que eu entendi que eu estava me vestindo para me encontrar com Ele, minha forma de vestir mudou. Ele fala aqui de adultério, de mulheres que estão casadas, mas não estão satisfeitas, lançando olhares para outros homens. E ele diz, olha, em vez de perfume, vai ter mau hálito. Em vez de penteado bonito, vou encher vocês de sarna. Querem ficar se mostrando? Quando o inimigo chegar, vocês não terão nem roupa para vestir. Estamos juntos, irmãos? Profecia assim, o seu futuro é de glória. Mas enxerga bem a sequidão da sua vida no presente. Ponha a sua casa em ordem. Homens, nós temos uma responsabilidade de assumir a nossa autoridade dentro de casa. Assumir o nosso papel de provisão, não só material, mas emocional, espiritual. O nosso lugar na paternidade. Uma geração de jovens sem temor tem sido levantada. E é fácil a gente dizer, essa geração de hoje, mas essa geração de hoje é fruto de pais que não exerceram o seu papel. Mulheres, restaurem a sua maternidade. Restaure o seu chamado de cuidar da sua casa. Casa, família não é um peso. Ela é a vocação do Senhor para a nossa vida. E então é aí que o capítulo 4 deixa claro. O Messias virá. E a nossa esperança é Ele. Porque por nós mesmos, irmãos, nenhuma dessas coisas acontecerá. Por nós mesmos, irmãos, nós não somos capazes de nos libertar da nossa prisão, de mudar a nossa mentalidade, mas por causa de Cristo Jesus, há um futuro de glória. Ainda que você possa se enxergar, Senhor, eu sou esse homem, Senhor, eu sou esse jovem, Senhor, eu sou essa mulher. O Senhor está te dizendo, se você reconhecer, você se arrepender, você se humilhar e se prostrar diante de mim, eis que te digo, o Senhor se levantará com majestade e glória, e você verá a sua beleza. E todo aquele que estiver inscrito no livro da vida, todo habitante da cidade santa, será chamado santo. Deus vai te santificar. Ele vai te santificar. Esta é a preparação para o seu futuro de glória. E ele conclui aqui, irmãos, no capítulo 4, fazendo uma lembrança do deserto. Não tinham dinheiro, mas tinha glória. Diga aí, glória. Não tinha poder militar, mas tinha... Eu não ouvi direito. Tinha o quê? E ele faz uma lembrança, sabe o que o Senhor vai restaurar na sua vida? Durante o dia haverá sobre você uma nuvem e durante a noite uma coluna flamejante de fogo, porque o Senhor deseja restaurar a glória na sua vida. Irmãos, às vezes a gente lê essas coisas no Antigo Testamento e espera que eu vou ver, ou acha que o que eles viram é mais glorioso. Ele está dizendo, não, o que você tem hoje é mais glorioso.
porque este Deus de glória habita dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E Ele está te santificando, Ele está te transformando. Se coloque em pé, meu irmão. Onde a glória, a proteção. Essa glória será como um tabernáculo, trazendo sombra do calor do sol de dia. Está calor esses dias, né, irmão? Gostoso estar aqui dentro num ar-condicionado, não é, irmão? O tabernáculo do Senhor te traz refrigério em tempos de sequidão. E será um abrigo contra a chuva e contra a tempestade. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu consolo. Feche os seus olhos. Eu quero que você clame ao Senhor esta manhã. Senhor, muda o meu caminhar hoje. Eu quero mudar de estação. Eu quero entrar nesse futuro de glória. Senhor, hoje eu estou sendo disciplinado. Eu estou sendo purificado. Santifica-me, Senhor. Santifica-me e constrói o teu caráter em mim. Mas, Senhor, o meu anseio, o meu desejo é: mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Senhor, em o nome de Jesus, muda o meu caminhar. Eu abro mão de qualquer coisa nos meus dias, porque a minha esperança, Senhor, está na tua glória, a esperança da glória, na tua vinda, Senhor. Senhor, nesses dias, a vida se torna cada vez mais árida, enfumaçada. Está cada dia mais difícil encontrar uma opção nessa terra. Mas eu te louvo porque essa situação tem me ensinado a olhar mais para ti e saber que a única verdadeira esperança que não falha é o Senhor. Oh, esperança da minha vida, cheio de glória e beleza, abre os meus olhos, abre os nossos olhos, Senhor, nessa geração. Sopra e afasta toda essa fumaça desse mundo que está em chamas, que está se desfazendo. Dá-nos a visão da tua glória. Protege-nos nesses dias finais, Senhor, até que o Senhor venha. Mas dá-nos a experimentar esta tua glória como uma grande nuvem, uma grande abóbada sobre nós, nos guardando. Manifesta em nós a tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.